Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães, eu sou auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União e eu dedico a minha vida a ajudar pessoas normais como você a organizarem os seus estudos e a conquistarem a marca dos 90% de acerto em simulados em qualquer matéria que você estiver estudando. Porque quando você acerta 90%, você está pronto para fazer a prova. Essa é a minha missão. Eu ajudo você a organizar os estudos para chegar nos 90%. Hoje eu vou falar sobre o sono na hora de estudar. Esse inimigo que muita gente tem e que é possível vencer desde que você, pague um determinado preço. Você faça algumas coisas que precisam ser feitas. Mas o sono na hora do estudo, ele de certa forma é normal e ele vem para a gente como uma consequência de uma educação ruim que boa parte de nós recebeu relacionada à produtividade, ao nosso papel, às pressões pela produtividade que a gente normalmente recebe ao longo da vida. E tem um momento da vida em que essas pressões costumam começar, que é ali no ensino médio. Né? Quando você... É um negócio até engraçado, porque parece que é uma mágica, né? Os pais querem que os filhos sejam crianças. Ah, você é criança, você é criança, você é criança. E de repente, quando chega no primeiro ano do ensino médio, não, agora você é um adulto. Você tem que se virar, você tem que fazer as coisas sozinho, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que fazer e acontecer, porque agora você mudou de fase, não sei o que lá. E a gente fica meio perdido nessa fase, porque é normal ficar, e essa é uma fase crucial para a gente aprender a estudar e a lidar com as demandas da vida, com as pressões da vida, com as coisas que acontecem. Aí, essa demanda, ela vem como uma paulada, assim, e o sono é grande parte disso, porque o jovem, o adolescente, precisa dormir muito, e precisa, biologicamente falando. A ciência já demonstrou isso em diversas ocasiões. O adolescente precisa dormir bastante, precisa dormir mais do que um adulto. Só que a gente quer, né, de repente, com ali 12, 13, 14 anos, a gente quer educar os nossos filhos para eles serem adultos responsáveis. Então, você olha e diz, tá dormindo? Não vai ficar doendo. Coisa de vagabundo, velho, que me querendo acordar meio-dia, não pode e tal. Aí começa a nossa luta, o nosso embate contra o sono. E aqui no Brasil também existe uma cultura das escolas funcionarem muito cedo, e isso termina gerando alguns problemas. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre isso, era uma reportagem sobre o horário de funcionamento das escolas em vários países. Aí você via que na maioria dos países desenvolvidos, a escola funciona num horário bem diferente do que funciona aqui no Brasil. Aqui a gente está acostumado com escola de 2 turnos, aí a aula começa geralmente ali pelas 7 da manhã, eu no colégio militar é 6h30, mas geralmente é isso, 7 da manhã, aí vai até meio-dia, 1 da tarde, porque quando for 1h30, 2 horas, aí já tem uma outra turma no período da tarde que ocupa a mesma estrutura, né? Que ocupa a mesma sala, as mesmas cadeiras e tal. E as escolas aqui no Brasil se desenvolveram dessa forma. É um modelo de negócio, né, da escola em 2 turnos. Aí, por conta disso, a escola tem que começar muito cedo e tem que terminar na hora do almoço, porque pra gente aqui o almoço é uma refeição muito importante. Mas na maior parte dos países desenvolvidos, a escola começa um pouco mais tarde, começa às 8, 8h30, às vezes até 9 horas, dependendo do país, e vai até o meio da tarde. Ela vai até ali às 3 da tarde, às vezes 4 da tarde. E esse horário, aí lógico, tem um intervalo para o almoço e tal, mas esse horário, na maior parte das vezes, ele faz mais sentido do ponto de vista biológico, né, principalmente para o adolescente. Aí por que eu estou dando essa viajada aqui? É para dizer que a sua luta contra o sono, ela não é, na maioria das vezes, um resultado da sua decisão de estudar para concurso. Não é assim, eu preciso vencer o meu sono para poder passar. Né? Não faz sentido. Na verdade, domar o sono ou aprender a conviver com ele, que seria o mais adequado, né? É uma demanda para a vida. É uma coisa para a gente aprender para a vida e não só para passar em concurso. Aí a gente vai sendo educado para lutar contra o sono, para dormir cada vez menos e produzir cada vez mais e tal. E isso traz para a gente uma série de pressões e uma série de problemas que a gente vai carregando ao longo da vida em várias áreas. Então, quando chega no trabalho, você pode ter problemas de produtividade porque não tem a regulação do sono. Você não aprendeu a regular o seu sono da maneira adequada. Aí a gente vai ter problemas para produzir, problemas para se desenvolver,
para entregar o que precisa ser entregue. E aí você fica com imagem ruim, né? Imagem de servidor vagabundo, servidor, eu tô dizendo, né? Profissional, né? O cara vagabundo, o cara preguiçoso, não sei o que tá sempre bocejando. Aí tem esse negócio, né? Você vai para uma reunião, aí se você abrir o bocão para bocejar, meu amigo, o pessoal olha de lado assim, diz, que é isso? O cara tá aqui, não sei o quê. Parece uma ofensa, né? Você tá dizendo que aquilo ali é chato, é maçante, é cansativo, não sei o quê. Às vezes não é nada disso. Aí sabe quando é que o problema vira uma crise mesmo? É quando você tem um filho. Quando você tem um filho, tem um bebê em casa. Aí, meu velho, o bebê acorda de madrugada, acabou o dia inteiro. Acabou o seu dia inteiro. Você tem que passar meia hora acordado de madrugada, velho, ferrou tudo. Porque você vai passar o dia todo com sono detonado, destruído e tal, não sei o quê. E isso, óbvio, vai... É uma prática, é um problema que vai cobrar seu preço na hora que você resolver estudar para concurso. Agora, como é que isso cobra? E essa é a parada, né? É que na hora de estudar para concursos, você precisa ter um domínio maior do seu tempo, ao mesmo tempo em que você precisa desempenhar uma atividade de baixo gasto energético do ponto de vista físico, né? É desgastante, é cansativo estudar, claro que é, mas não é exatamente um cansaço físico. Então, é assim, te dão uma atividade e diz agora, você que nunca aprendeu a lidar com seu sono, que não tem uma relação saudável com o sono, agora você precisa passar horas por dia desenvolvendo uma atividade no silêncio, sozinho e focada principalmente em leitura, em assistir vídeos e tal. Então é muito difícil, de uma hora para outra, você conseguir desenvolver as ferramentas necessárias para vencer esse mal, para vencer essa dificuldade, para vencer esse problema. O jeito certo de fazer isso é olhando o problema e não olhando o sintoma. Porque muita gente chega para mim e diz, professor, como é que eu faço para vencer meu sono na hora de estudar? Aí eu sempre digo, você só quer vencer o sono na hora de estudar? Ou você quer resolver esse problema para a sua vida? Esse problema de sono? Porque isso pode ser uma coisa séria, que vai te atrapalhar em vários aspectos. Então, vamos tratar do problema em vez de tratar do sintoma? O sintoma é você não conseguir estudar, mas tem uma série de outras coisas que podem acontecer e que podem terminar te atrapalhando nesse processo. Veja, o sono, ele precisa, esse é o primeiro ponto, tá? Ele precisa ser suficiente. Precisa ser suficiente. Quando você resolve começar a estudar para concursos, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer é estabelecer uma rotina diária. Não basta você planejar o momento que você vai estudar, você tem que planejar o seu dia inteiro. Quando eu digo isso, muita gente fica, professor, mas peraí, que exagero. Por que é que eu vou ter que definir que horas eu vou dormir para eu poder estudar? Se o meu horário de estudar é, sei lá, 9 horas da manhã. Aí eu digo, velho, a quantidade de horas que você estuda influencia diretamente na qualidade do seu sono e vice-versa. O tempo que você dorme influencia diretamente na qualidade do seu estudo. Então, quando você resolve estudar, você tem que organizar todos os outros fatores da vida para te permitirem ter o teu melhor desempenho, o melhor desempenho possível naquela atividade, no estudo, na atividade intelectual, nessa produção. Se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir ter o desempenho que você espera. E, assim, no frigir dos ovos, você vai demorar mais para ser aprovado porque não organizou as outras coisas da vida. Eu vou te dar alguns exemplos bobos em relação a isso, tá? Mas funciona assim, ó. Se você pretende começar a estudar às 8 da manhã, tem uma série de outros afazeres que você precisa tomar conta antes desse horário. Eu não sei como é a sua vida, mas talvez você tenha que arrumar a sua casa, lavar a louça, fazer o seu café da manhã. Talvez você tenha que levar um filho na escola. Talvez você tenha que levar uma esposa ou um marido no trabalho. Ou talvez você esteja trabalhando e precise começar a estudar às 5 da manhã, porque às 9 você já tem que estar no batente lá produzindo. Então você precisa pensar no que vai ser feito antes. E esse exercício começa no sono. Começa no sono. Aí eu tava vendo ontem stories no Instagram, aí tinha uma caixinha de perguntas lá da Laura Amorim. Aí, Laura é uma querida, né? Trabalha lá no Estratégia, tudo. E ela sempre responde perguntas lá no Instagram, assim como eu e vários outros professores.
Aí uma pessoa perguntou, Laura, como é que você faz para acordar às 5 da manhã todos os dias? Aí ela respondeu, durmo cedo, 9h30 eu tô na cama. É simples. O fato é, o seu corpo precisa de uma quantidade de horas de sono. Varia um pouco de pessoa para pessoa, mas isso é um padrão que você precisa descobrir, você precisa entender qual é o seu padrão. Tem pessoas que ficam bem, é o meu caso, pessoas que ficam bem dormindo 6 horas, 7 horas, eu não preciso dormir muito para estar bem. Agora, tem outras pessoas que precisam dormir 9 horas para poderem estar bem, estar produtivas, tá, né? Aí, o que é que não dá? É para você ficar com pena de você mesmo, né, nessa hora de definir o quanto você vai dormir, como é que vai ser e tal. Então não fique com pena de você, que aí também o negócio complica. E por outro lado, também é assim, coloque a mão na consciência e durma o que for necessário. Eu vou lhe dizer o que é que não funciona de jeito nenhum. O que vai gerar frustração e possíveis problemas de saúde. É se você tentar dormir menos do que você precisa com consistência. Certa vez um aluno chegou para mim, aí perguntou assim, professor, quando um edital for suspenso por conta da pandemia, eu mantenho o ritmo pós-edital ou volto ao ritmo pré-edital? Aí eu questionei, eu falei, olha, qual é a diferença do ritmo pré-edital e pós-edital? Realmente eu não sei. Quer dizer que no pré-edital você não dá o seu melhor? Você deixa o seu melhor para fazer só depois? Por que você faz isso? Aí ele disse, não, professor, é muito diferente. No pós-edital eu durmo 6 horas por dia, eu como em meia hora, eu faço não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, olha, quantas horas você precisa estudar, você precisa dormir? Quantas horas você precisa dormir por noite para estar bem? Aí ele falou, 8 horas. Eu disse, então por que raios você acha que vai passar 1 mês, 2, 3, dormindo 6 e vai dar certo? Me explica aí, qual é essa lógica? Se você sabe que precisa dormir 8 horas por dia, aí você acha que o que é que vai acontecer? Você vai prejudicar a sua saúde e vai aguentar para ganhar produtividade nos estudos? Não vai. Não vai. Você vai passar o dia inteiro com sono e ninguém com sono consegue estudar direito. Isso é um fato. Como é que você vai estudar com sono? Não tem como. Semana passada teve um dia que eu não consegui dormir direito, por várias razões. Meu filho pequeno acordou de noite, foi pra minha cama. E quem tem filho pequeno sabe como é que é quando o filho dorme na sua cama, né? Você fica sendo chutado a noite inteira. E eu não fico feliz desse jeito. Aí eu acordei já com sono. Aí fiz o que precisava fazer, levei os meninos na escola, não sei o quê, preparei uma comida, blá, 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 blá. Aí eu pensei, não, agora eu vou começar a trabalhar. Sentei para trabalhar, aqui no estúdio. Eu trabalho aqui nessa mesa e tal. Você não tá vendo aí, eu mostro de vez em quando os stories, mas tem aqui um monitor desse tamanho, outra tela aqui, não sei o que, iluminação. E eu trabalho aqui mesmo, né? Aqui que eu produzo, é aqui que eu gravo, é aqui que eu faço tudo. Aí eu sentei aqui no estúdio para trabalhar. Aí peguei a minha lista de afazeres que eu precisava produzir naquele dia. Aí vi, hoje eu preciso fazer isso aqui. Vou começar por aqui então. Aí comecei. Aí a minha cabeça ia e depois viajava. Aí daqui a pouco voltava. Aí eu fui de novo, aí depois, viagem, aí depois volta. Aí teve uma hora que eu pensei, não, eu preciso dormir. Aí sabe o que eu fiz? Aí, privilégios de quem trabalha em casa, faz o próprio horário, claro, né? Eu fui pro meu quarto, fechei a janela, cortina, liguei o ar-condicionado, coloquei o alarme para dali a 1 hora, deitei e, pum, apaguei. Parecia um defunto. 1 hora depois eu acordei. Tocou o alarme, eu acordei. Aí fui, lavei o rosto, tal. Demorei mais uns 15 minutos, eu acho, para estar produtivo, né, com energia, mas resolveu o problema, salvou meu dia. Aí quando eu sentei aqui de novo para fazer o que precisava ser feito, aí já foi outra história. Já foi outra parada. Quando a gente respeita as nossas necessidades, o nosso corpo nos devolve, permitindo que a gente seja mais produtivo. Agora, você tem que respeitar as necessidades. Se você ignorar as suas necessidades, aí o negócio complica. Aí a parada fica difícil mesmo. Não tem como dar certo. Respeite as necessidades do seu corpo e comece compreendendo quais são essas necessidades. Comece se observando e compreendendo quantas horas você precisa dormir por noite. Se você dorme o suficiente, não é normal você ficar com sono o dia inteiro. Se você dorme 8 horas e fica com sono ainda,
talvez tenha alguma questão que precisa ser vista. Tem pessoas que têm problemas hormonais, por exemplo, né, que levam o corpo a funcionar de um jeito mais lento e dá um sono mesmo. Tem gente que toma remédio que dá sono, às vezes acontece. Enfim, tem outras possibilidades também, mas que você precisa tratar. Não é normal a gente passar o dia inteiro sentindo sono. Não é. Se você está assim, alguma coisa precisa ser ajustada. Agora, vamos lá. O momento em que você começa a estudar, esse é um segundo desafio. Porque na hora que você senta, coloca a bunda na cadeira, abre o material e você começa a estudar, mesmo que você tenha dormido tempo suficiente à noite, de vez em quando bate um banzo, uma dificuldade, né, um desânimo ali, e que você pode até estar chamando de sono, mas na maioria das vezes é uma coisa mais complexa do que isso. Não é um sono, é uma espécie de desânimo. É uma coisa que puxa a gente meio para baixo, deixa a gente meio assim. Na maioria das vezes, o sono, ele é um componente, ele é um sintoma desse desânimo, desse sentimento de desesperança, dessa expectativa das coisas darem errado. É isso. A gente sente que as coisas vão dar errado, que as coisas não vão funcionar do jeito que a gente gostaria. Aí a sua cabeça começa a viajar e fica difícil você colocar os pés no momento presente. Então, hoje eu vou te dar uma dica. Tá? Vou te dar uma dica. Conteúdo de orientação. Algo simples que você pode fazer para resolver esse problema. Para te ajudar a se concentrar no presente na hora de estudar. A gente fala muito em ansiedade e a gente define pouco e trabalha pouco as palavras, né? Eu recebo muita mensagem, muita pergunta assim: professor, como lidar com a ansiedade? Professor, como é que eu faço para vencer a minha ansiedade na hora de estudar? Professor, a ansiedade está me trabalhando. Aí assim, gente, precisamos separar uma coisa da outra. O que é ansiedade? De um lado, você tem a ansiedade patológica, né? O transtorno de ansiedade, que, poxa, é um sofrimento mental e emocional que pode ser vencido com ajuda profissional. Às vezes a pessoa precisa tomar um remédio, precisa fazer um tratamento, tratar na psicoterapia. Essa é a ansiedade patológica. E de um outro lado, existe a ansiedade no sentido de você ter dificuldade de estar no momento presente, fazendo o que precisa ser feito, porque a sua cabeça vai para o futuro. Ela sempre vai para o futuro, ela vai lá para frente. Eu mesmo tenho passado por alguns momentos assim, em que na hora de dormir, ou até na hora de trabalhar, na hora de produzir conteúdo, eu me vejo com a cabeça lá na frente, pensando no que pode dar errado nos nossos planos aqui. Nos planos da nossa família, né? Nas coisas que a gente tem feito. E aí, como é que a gente vence isso? Olha, a ansiedade patológica, ela é vencida com ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra, outras terapias. Então, se você sofre dessa ansiedade... Aí, como saber, né, se você tem ansiedade patológica ou não? Você já teve uma crise de ansiedade, né? Uma daquelas crises em que você chora, você se desespera, você não consegue pensar, você fica se tremendo. Isso é uma crise de ansiedade. Se você já teve isso alguma vez, é possível que você precise de ajuda. E, gente, eu já falei isso 50 milhões de vezes, mas eu vou falar de novo porque nunca é demais. Procurar ajuda, tá, em termos de saúde mental não é uma derrota. Não é algo ruim. Não é um sintoma de desespero. Não é. É simplesmente a busca pela saúde. O estabelecimento da sua saúde. Então, por favor, deixe de bobagem se você fica... mas eu não quero procurar um psicólogo porque ele vai pensar que eu sou doido. Isso é coisa de gente que tem problema. Não, gente, por favor, né? Eu faço psicoterapia faz anos. Aqui em casa todo mundo faz. E eu não me considero uma pessoa doida, não. Só o normal.
Se é o seu caso, procure. Ah, eu não sei, professor, se a minha ansiedade é patológica. Procure um psicólogo. Ele vai te ajudar a entender. Tá? Se você precisa de ajuda de outros profissionais ou não. Ou se você é capaz de vencer essa sua dificuldade, vencer esse seu desafio só. Né? Sem precisar de ajuda externa. Beleza? Então, uma vez que você esteja sofrendo essa ansiedade que não é patológica, é interessante você entender o que é isso. Essa ansiedade é o que muita gente vai definir como excesso de futuro. Ela é uma dificuldade grande de colocar os pés no chão, de estar no momento presente fazendo o que você sabe que precisa ser feito. E esse tipo de ansiedade pode ser vencida com algumas ferramentas. Uma delas, que me ajudou bastante e ajuda muitas pessoas, é a meditação. Aí é uma outra prática que é envolvida em uma série de preconceitos e tal. Tem gente que vai ter preconceito achando que a meditação é uma coisa religiosa. Na verdade, não é. Muitas religiões adotam a meditação enquanto prática, inclusive as religiões cristãs, tá? Uma oração, uma prece, nada mais é do que uma meditação direcionada. Ao mesmo tempo, tem gente que tem um preconceito que é de meditação ser coisa de gente zen. A meditação é coisa de gente, como é que se diz? Gente sossegada, gente tranquila, né? E tal. E, na verdade, é exatamente o inverso disso. A meditação pode ser uma ferramenta para você buscar essa tranquilidade, para você buscar essa serenidade. Mas essa serenidade é uma habilidade treinável, é uma coisa que você pode desenvolver, que você pode aprender a fazer. E a meditação é justamente a ferramenta para que você aprenda. Então, é importante que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui, porque assim, a meditação não é uma prática voltada para pessoas que têm um certo perfil. Não. Ela é uma prática que é aplicável a qualquer tipo de pessoa. Só que, na maioria das vezes, você nem sabe como começar. E, óbvio, eu não sou especialista nesse assunto. Eu sou só uma pessoa que meditou algumas vezes e que acha massa. Eu vou te dizer como é que eu comecei. Quem me mostrou que eu podia meditar foi uma colega do trabalho, né, uma amiga muito querida, e que ela sofre de uma ansiedade enorme. Ela é uma pessoa que... Sabe essa pessoa que tem dificuldade de conversar com você? Porque você está falando uma coisa e ela já está pensando no que ela vai dizer em seguida. Tem gente que é assim, né? Você fala um negócio, ela não consegue ouvir, ela já está... Pronto, ela é desse jeito. Aí ela descobriu que podia meditar. E começou a fazer umas meditações guiadas. Teve uma época até que tinha um horário de meditação lá na própria CGU. Todo mundo ia para uma salinha lá para meditar e tal, não sei o quê. Então, essa colega insistiu comigo, né? Vai, experimenta, tenta, não sei o quê. Eu sempre pensei, pô, mas não vai dar certo para mim, eu vou ficar parado, pensando em nada, esvaziar a mente. Não faz sentido. Eu vou compartilhar com você agora o que eu aprendi sobre meditação. Primeira das coisas, meditar não é pensar em nada. Porque a cabeça da gente é um bicho indomável. Ela vai para onde quer. A gente não consegue controlar muito bem, não. Agora, o exercício meditativo, ele tá... Claro, né, existem tipos diferentes de meditação, tá, gente? Mais uma vez, eu não sou especialista no assunto. Posso até trazer alguém que é, se vocês quiserem, né, pra gente falar sobre isso. Mas o exercício meditativo, ele está relacionado ao exercício da gratidão. A gratidão pela fluidez dos seus pensamentos. Então, quando você fecha os olhos e faz um exercício de meditação, você precisa primeiro se concentrar num ponto. Tem gente que faz até de olho aberto, eu acho meio estranho. Mas, geralmente, a gente se concentra aqui na respiração. Então, você vai se concentrar na sua respiração. Né? Você fecha os olhos, você respira e se concentra na respiração. No ar entrando, saindo. Né? Você tenta respirar no ritmo mais lento, respirar mais fundo e prestar atenção no que está acontecendo. E os pensamentos vão vir. Eles são inevitáveis. Mas quando eles vierem, você faz o exercício extremo da gratidão. Né?
que é abraçar aquele pensamento, acolher e deixar ele ir embora. Porque do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Ele vem, depois vai. E você vai se concentrar na sua respiração. Uma dica interessante para quem nunca meditou é talvez começar por uma meditação guiada. Tem um aplicativo que eu gosto muito chamado Headspace, que agora tem meditação em português. Ele só tinha em inglês até um tempo atrás, mas agora tem em português também. Tem aplicativo para... sono. Tem aplicativo para celular, tá? Android, para iPhone e tal. Tem um aplicativo não. Tem o Headspace na Netflix agora. Tem umas meditações guiadas lá também que você pode fazer. Mas basicamente é o quê? Esse áudio da meditação guiada, ele vai te dando alguns exercícios. Ele te pede para prestar atenção em algo, para respirar mais fundo, para respirar mais rápido, para você focar o seu pensamento em alguma coisa, para você desenvolver essa capacidade de pensar em coisas diferentes. Enfim, é desse jeito. A meditação guiada ela é justamente isso. Ela é um guia, né, para você desenvolver essa capacidade de meditar. Você desenvolver essa habilidade de meditar. E esse guia geralmente é em áudio. Então, o que é que eu recomendo? Né? Que você sente com a coluna reta, né? Uma boa postura. Não fica assim que nem eu gosto de ficar aqui apoiado na mesa, não. Né? Você senta aqui, né? Deixa as suas mãos soltas, né? Eu gosto de deixar em cima da perna. Põe os pés no chão, tá? Descalço, pezinho no chão. Fecha o olho, põe o fonezinho de ouvido e se concentra, né, na meditação guiada. Se concentra nessa possibilidade. Por estranho que pareça, porque quem nunca fez e não, enfim, nunca leu sobre isso e tal, vai dizer, mas isso aí vai me dar mais sono. Um negócio que eu tenho que fechar o olho e ficar prestando atenção na minha respiração, eu vou cair no sono. Gente, a meditação é capaz de ampliar a sua capacidade de se concentrar ao longo do dia. E existem evidências científicas, inclusive, de que o seu dia como um todo, ele é influenciado quando você faz 10 minutos de meditação. Você faz 10 minutos de meditação de manhã cedo, e que isso influencia a sua capacidade de concentração e a sua produtividade durante todo aquele dia. É muito doido, né? É muito doido. Mas é verdade. E é comprovado, não é coisa que eu estou inventando, não. Quando a gente se dedica a essa prática com uma regularidade, o jogo muda de verdade. O jogo muda mesmo. O jogo da concentração, do sono, da produtividade, realmente muda. Você começa a conseguir fazer as coisas de uma maneira muito melhor, mais estruturada, mais organizada. É uma outra parada, é um outro nível, né, dos estudos que isso vai te levar. E é uma coisa meio contraintuitiva, que é você gastar tempo fazendo outra coisa. Mas não precisa ser muito tempo. Tá? Começar com 10 minutos de meditação já é bastante. Já assim, já vai fazer diferença para você. E ao longo do tempo, se você achar que deve, você pode ir aumentando. Né? Hoje eu faço 10, amanhã eu faço 15 e tal. Teve uma época que eu estava fazendo 15 minutos de meditação com bastante frequência. Né? Hoje não estou mais fazendo tanta frequência, preciso inclusive voltar, né? Para estar mais organizado. Né? Hoje eu estou conseguindo resolver o problema da atividade física regular, depois, né, eu vou trabalhar nessa questão da meditação também, para poder assim, aumentar a minha produtividade, né? E eu conseguir entregar mais para você, né? Mais conteúdo, mais orientações, enfim, né? São práticas que de fato vão fazer a diferença. Então eu deixo meu desafio para você hoje, tá? É um desafio. Faça hoje 10 minutinhos de meditação, desse jeito que eu expliquei agora. Pega esse aplicativo, ou outros, tá? Tem um chamado Calm também. Tem Calm, tem Headspace, tem um que é Focus, alguma coisa. Mas assim, joga lá no Google, aplicativo de meditação. Tem meditação no YouTube, tem meditação guiada no YouTube também, que você pode usar. Tem o Headspace na Netflix, não tem desculpa. Ou você pode fazer a meditação sem o guia também, não tem problema nenhum. Você faz sem o guia. Sentou, fechou os olhos, atenção à respiração. Quando o pensamento vier,
acolhe, abraça e deixa aí. Né? E a sua mente vai se esvaziando, ela vai subindo de nível, né, em relação ao que ela consegue trabalhar, acolher e produzir ao longo do tempo. Prometo a você que vai fazer diferença, tá? Anota o que eu estou te dizendo, que essa prática pode ser a transformação que você precisa aí no seu jogo, na sua jornada como concurseiro. Beleza? Vou ficando por aqui então, nessa nossa conversa sobre o sono na hora de estudar. E lembrando, né, eu falei para você, são duas coisas, tá? Duas coisas básicas que eu trouxe hoje. Para você verificar se está dormindo o suficiente, porque a gente foi educado para lutar contra o sono e não para conviver com ele, não para encarar o sono como uma necessidade. E a segunda coisa é para você fazer exercícios que vão te dar um maior poder de concentração e aumentar a sua produtividade. Porque muitas vezes você pode achar que está sentindo sono na hora de estudar e, na verdade, pode não ser sono. Pode ser uma outra coisa. E essa ferramenta da meditação é uma delas, que eu considero talvez a melhor, a mais interessante, mas existem outras também, né? Basta pesquisar e ir atrás. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se você quer conversar comigo, ficou com alguma dúvida ou quer sugerir temas para os próximos vídeos, deixe um comentário aqui também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder os conteúdos novos que eu trago aqui todo santo dia. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a organizarem os seus estudos para chegarem aos 90% de acerto em qualquer matéria. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.